Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Today. Semana está começando, hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Estamos começando aí uma semana que para nós ela é uma semana muito importante. Por quê? É a semana que nós iniciamos o nosso Gastronomia Vital 2.0. Amanhã começa o nosso curso Gastronomia Vital, segunda edição dele já. E estamos muito felizes, né? Porque nossa cozinha já está ali praticamente toda montada. Eu digo praticamente porque ainda faltam chegar, né, algumas coisas que nós compramos por causa dessa pandemia. Nós estamos aí aguardando a chegada dos fornos, né, do fogão elétrico chegar, mas ó, tá lá atrás já, ó, tá vendo? Olha lá a cozinha que nós montamos para poder fazer o nosso Gastronomia 2.0 e daqui para frente, né, todos eles serão feitos aqui, nesta cozinha nova que nós montamos, né? Então estamos muito felizes porque amanhã começa o Gastronomia 2.0. Queria cumprimentar as pessoas que já estão aqui comigo, a Emília, a Built Mania Tatuapé, Iva Amiga, a Michele Teixeira, a Lucy, Jatiki, Nazaré, vamos ver quem mais, a Reginalda, a Marinilda dos Santos, a Geliane também está aqui, a Vanira Oliveira, legal. A Geliane e a Vanira, eu estive conversando com elas ontem, né, porque são alunas do Transformação Vital. A Mônica também está por aqui, Geusa Pacheco, legal. Ó, a Emília está caminhando, que beleza, Emília, para quem não gostava de exercício, hein? Coisa boa, hein? Eu lembro quando a Emília participou do desafio e ela disse que a atividade física estava sendo rastelar o quintal somente, porque ela não gostava de exercício. Também estava naquela época de pânico, né? No período aí do início da pandemia. A Emília sofreu bastante, mas venceu não só o pânico do período, né, da pandemia, como também, né, resolveu um problema com peso e assim por diante, né? Muito legal. A Simone Reis está conosco também. Aí, o Isaac Calisto também, bacana. Reginalda, Ana Lúcia Linhares, Andréia, Franklin, B. Helena, muito bom. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês, né? E estamos muito felizes, né? Porque a semana está começando, o sol está brilhando, né? E nós estamos aqui com vida e saúde, né? Deus tem nos preservado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos ter o nosso Saúde em Pauta às 20 horas. E eu pedi para a NET preparar uma receita, para a gente poder fazer uma receita já ali na cozinha, né? Então, hoje à noite, no nosso Saúde em Pauta, nós vamos ter uma receita, né? Vamos ter uma receita. A Fátima dizendo que achou que não ia ter o Today. Não, é que eu estava ligando aqui os refletores e estava dando problema na tomada. Eu tive que trocar a extensão, por isso que acabou demorando um pouquinho. E aí nós vamos ter hoje à noite uma receita especial, que eu falei para a NET preparar. Não sei qual que vai ser ainda, ela está decidindo. Então, à noite, no nosso Today, ou no nosso Saúde em Pauta, nós vamos ter, né, essa receita que a gente vai preparar à noite. Vamos conversar sobre alimentação. Então, hoje no Today eu quero fazer perguntas e respostas, né? A Simone diz que o sol está rachando. Pois é. Previsão de 34 para Brasília hoje, né? Então, hoje eu quero trabalhar perguntas e respostas no Today, tá bom? Então, já podem mandar as suas perguntas para a gente poder ir conversando e atender a necessidade. Ó, a André está dizendo parabéns para a Emília aqui, diz que no sábado também assistiu de novo o vídeo da transformação vital. Muito bom. Vamos lá então, pessoal. Vocês já podem mandar suas perguntas. Hoje nós vamos conversar em cima das perguntas de vocês, tá bom? Amanhã voltamos a chamar uma outra pessoa para participar aqui conosco.
O pessoal está dizendo que ficou legal o cenário. Ah, ficou muito bacana. A gente está feliz aí com esse cenário que Deus tem permitido a gente montar para fazer esse trabalho. Então hoje vamos trabalhar aí perguntas e respostas. Podem encaminhar suas perguntas. A Cláudia Lima diz que para Teresina a previsão é 50 graus, né? Pois é. Quando eu fui para Teresina, eu cheguei no aeroporto, né, o avião pousou, e assim que as portas do avião abriram, a gente começou a desembarcar, e eu virei para minha esposa e falei assim, meu Deus, o que é isso, Nete? Ela falou, o quê? Eu falei, eu conheci o calor, não sabia que tinha um negócio depois do calor ainda, né? Então, assim, é quente, viu? É quente. Mas eu já peguei tanto calor quanto no Piauí e em outros locais também. No Rio de Janeiro, por exemplo, em Bangu, a sensação foi de 50 graus, né? Sensação térmica. Em Foz do Iguaçu, quando eu fui fazer palestra num período de carnaval lá, também a temperatura chegou a 44 graus, com sensação de 50. É um negócio assim absurdo. Ó, o Isaac pergunta se a alimentação ela faz diferença na vida de quem tem Parkinson. Isaac, quando a gente pensa no Parkinson, é uma doença que afeta a parte do sistema nervoso por falta de um neurotransmissor, né? Esse neurotransmissor é a dopamina. Então a gente sabe que o medicamento mais utilizado para o tratamento do Parkinson, por exemplo, é a levodopa. Então o que acontece? Nós temos, né, os nossos neurônios e esses neurônios eles não fazem contato entre si, ou seja, não vai ter o toque de um neurônio com o outro, sempre vai haver um espaço entre os neurônios. Nesse espaço, que é chamado de sinapse ou fenda sináptica, nós precisamos liberar nesse espaço um neurotransmissor. Neurotransmissor. É um transmissor entre neurônios. E o neurotransmissor que falta no caso de quem tem o Parkinson é justamente a dopamina. Então, por isso eles tomam a medicação que é a levodopa. Mas a gente sabe que a alimentação ela tem um papel importante nessa questão de quem é parkinsoniano. Por quê? Se nós fizermos, por exemplo, um consumo de alimentos que sejam estimulantes, nós pioramos os efeitos dos tremores, né, que os parkinsonianos têm. Então devemos abolir completamente o consumo de estimulantes. Esse é um aspecto interessante dentro da alimentação de quem tem Parkinson. Além disso, a gente também tem que observar que açúcar não é nada interessante, né, para esse aspecto, porque ele também gera estímulos cerebrais para a produção de dopamina e não vai ter essa produção, então gera um grau de irritabilidade, né? Acaba interferindo muito nas questões de humor também. E outra coisa que não é interessante para quem é parkinsoniano com relação à parte de alimentação é o consumo de óleos vegetais industrializados. Então, quando a gente fala industrializado, não é o óleo presente no alimento em si, mas o óleo, né, que foi refinado, que passou pelo processo da industrialização e foi concentrado. Por quê? Nós temos uma concentração maior de ômega 6 nesses óleos, o que faz com que a gente gere uma dieta inflamatória, uma dieta que favoreça o aparecimento de inflamação. E isso piora bastante também o quadro de quem é parkinsoniano. E é importante, claro, né, estarmos com o niacinamide de vitamina D correto também. A Ana Lúcia desgostou bastante da live de sábado. Eu estive em 2 igrejas no sábado pela manhã, e aí falando de saúde espiritual. A Helena diz que a homocisteína está em 12,3, né, e pergunta como baixar. Helena, quando a gente fala de homocisteína, nós estamos falando de um catabólito que é gerado a partir da metionina. A metionina é um aminoácido, né, que nós encontramos em grande concentração nos alimentos de origem animal. Então, quanto maior o consumo de alimentos de origem animal, maior é a tendência que a minha homocisteína se eleve. Então, nesse aspecto, um dos fatores que fazem o aumento da homocisteína é o consumo de proteína de origem animal. Nesse caso, se faz o consumo, tem que fazer uma retirada, uma redução drástica para que a gente possa conseguir controlar melhor esse nível de homocisteína. Outros aspectos que estão correlacionados à questão do aumento da homocisteína são carências de 3 vitaminas. A vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cianocobalamina. Por exemplo, quando você tem uma dessas 3 vitaminas baixas, você tem uma tendência a ter um nível maior de homocisteína.
principalmente a B12. Por quê? Porque a B12 ela é uma vitamina importante no processo de ressintetizar a metionina. Então, a partir da sobra da metionina, ela é quebrada, forma homocisteína. Quando tem falta de B12, eu não consigo fazer o caminho inverso, homocisteína, metionina, e formular novamente, digamos assim, esse aminoácido. Então, é importante fazer as correções dessas vitaminas. Tem que observar esses aspectos. E homocisteína alta, a gente sabe que gera um monte de efeito colateral, né? Aumento da homocisteína, risco maior para diabetes tipo 2, risco maior para hipertensão arterial sistêmica, né? Além disso, problemas cognitivos, dificuldade de aprendizagem e, principalmente, lá na frente, com o nível de homocisteína elevado durante anos, um risco maior para Alzheimer e também demência. Então é importante. Subir escada serve como exercício de musculação? A Dulcinea Tobias pergunta. Olha, subir escada é uma atividade aeróbica, mas é uma atividade que também gera um estímulo de resistência, porque você está empurrando o seu corpo para cima, ou seja, você está tentando vencer duas forças, né? A força da altura do degrau e também a força da gravidade. Então você precisa empurrar o seu corpo acima. Agora veja só que coisa interessante. Quando falamos de musculação, o processo da musculação nada mais é do que empurrar um peso ou puxar um peso. Olha, se eu estivesse fazendo, por exemplo, um supino, eu estou empurrando uma barra com uma determinada quantidade de peso. E isso me gera uma resistência para a musculatura, né, do peitoral. Agora, se eu, por exemplo, estou puxando uma barra, estou puxando um peso em direção ao meu corpo, aí eu estou trabalhando a musculatura das costas. Mas a questão é, sempre musculação é empurrar ou puxar peso. Então, quando estou subindo escadas, é uma atividade aeróbica que gera resistência. Então, ela serve como um substituto da musculação. Veja, quais são os grupos musculares que nós estamos trabalhando quando você sobe escada. Talvez estejamos trabalhando a nossa panturrilha, que é o nosso gastrocnêmio. Provavelmente estamos trabalhando o posterior de coxa, que é o bíceps femoral, e o anterior de coxa, que é, né, o nosso quadríceps femoral. Então, para essa região, com certeza você gera estímulos para manutenção e talvez até uma certa hipertrofia. Porém, as demais áreas do corpo, as demais musculaturas do organismo não estão sendo trabalhadas. Então, essa que é a questão. Vale sim como uma musculação para os membros inferiores? Vale. Porém, não serve para as outras áreas do organismo. E aí seria importante fazer os outros exercícios para contemplar bíceps, tríceps, peitoral, costas, ombro e abdômen, que são as musculaturas que ficaram faltando, né, somente com o exercício de subir escadas. Mas é legal a pergunta, muito bom. Que isso, Fátima. Fátima falando para Deus me abençoar por tanta generosidade. Para mim tem sido um grande prazer fazer esse trabalho aqui. É muito legal. O Jay está falando assim, ó, o que pode ser quando está com a mão trêmula ao segurar um garfo ou celular? Então, Jay, tem que observar o seguinte. O que pode muitas vezes gerar tremores, né? E aí vai depender tudo do caso, né? Mas você tem, por exemplo, uma neuropatia diabética que pode gerar, que está afetando a parte do sistema nervoso, né, na região periférica. Uma deficiência de B12 pode gerar. Um início já de Parkinson também pode estar gerando, né, uma dificuldade de construção de bainha de mielina, quando você tem deficiências, por exemplo, de vitamina B12, deficiências, né, de gordura, onde a pessoa está consumindo muito pouca gordura e não está formando essa bainha de mielina. Então tem vários aspectos aí que tem que ser observado. Mas escreve aí quem está com esse problema aí. A Elonai Martins diz assim, ó, mesmo alimentando direito, estou indo ao banheiro dia sim, dia não. No dia que vou, 2 vezes no dia. E pergunta se isso é normal. Normal, Elonai, não é. Por quê? Se a gente for estudar fisiologia, a fisiologia nos diz que toda refeição gera estímulo de defecação. Esse é um processo chamado de reflexo gastrocólico. Gastro, porque eu degluti o alimento caiu no estômago. Quando o alimento cai no estômago, manda mensagem, né, para o cérebro. E o cérebro devolve essa mensagem para a região do cólon.
E aí nós temos o reflexo da evacuação. Então, o normal é que cada refeição gere um estímulo de defecação. Então, se eu como 3 vezes ao dia, o ideal seria ir 3 vezes ao dia. Agora, por que muitas vezes nós não conseguimos ir ao banheiro o número de vezes que precisamos? Aí podemos destacar 6 fatores para a gente poder analisar. E esses 6 fatores são muito interessantes. O primeiro deles é o seguinte: nosso intestino, ele tem uma luz intestinal. O que quer dizer isso? É esse espaço aqui, ó. Esse espaço é chamado de luz intestinal. Veja, é formado por músculo o nosso intestino, formado pela musculatura longitudinal e pela musculatura transversal. A longitudinal é uma musculatura que vai como se fosse no sentido de linha reta, e ela faz esse movimento aqui, ó, pressiona e abre, pressiona e abre. E aí vai fazendo esse movimento para tentar conduzir o bolo fecal adiante. Já a musculatura transversal é uma musculatura que faz um processo de uma espiral, e ela promove literalmente torção intestinal. Tudo isso com a finalidade de conduzir o bolo fecal adiante. Porém, precisamos lembrar o seguinte: nosso intestino não foi para a universidade estudar física, mas ele conhece de física, acredite. E tem uma lei que ele conhece muito bem, que é a lei da ação e reação. Que uma ação do bolo fecal sobre essa luz intestinal gera uma reação de contração da musculatura para conduzir o bolo fecal adiante. Então, quando que a nossa musculatura intestinal vai ter esse estímulo para se contrair e conduzir o bolo fecal adiante? Quando eu tiver volume suficiente de fezes, por exemplo, que ocupem o espaço da luz intestinal e gere essa pressão sobre a musculatura. E aí a musculatura contrai. Só que veja só, hoje nós estamos vivendo num período onde muitas pessoas estão comendo várias vezes ao dia. Só que porções muito pequenas, comendo pouco várias vezes ao dia. O que isso quer dizer para nós? Quem come pouco várias vezes ao dia não gera numa refeição volume suficiente para conduzir o quê? Ou gerar esse estímulo, né? Para que haja a condução do bolo fecal adiante. Então é necessário muitas vezes para algumas pessoas comer várias refeições até conseguir atingir um volume suficiente de fezes para gerar o estímulo e a musculatura se contrair. Nesse aspecto é importante a gente lembrar o seguinte também: quando uma pessoa faz uma refeição e não gerou o volume suficiente, essa refeição, né, ou esse alimento que agora já faz parte do bolo fecal, está ali, mas não tem volume suficiente para estimular a contração da musculatura, mas ele vai passar por processos de desidratação. E isso é muito ruim. Nesses processos de desidratação, a gente gera um risco enorme de formar os fecalomas, que são as pedras de fezes que se formam dentro do intestino. Então, esse é um aspecto bem importante e relevante para a gente entender. Comer menos vezes, mais volume em cada vez. E tem gente que diz: ah, mas se eu comer mais volume em cada vez, eu vou engordar. Discordo, não vai engordar. Já tem pesquisas que provam que comer menos vezes ao dia favorece o emagrecimento, mas não tem nenhuma pesquisa que prove que comer várias vezes ao dia favoreça o emagrecimento. Então, o primeiro aspecto é esse: coma bem em cada horário que você deve comer, para que você tenha volume suficiente para estimular a musculatura do intestino se contrair. Primeiro aspecto esse. Segundo aspecto, contemple uma alimentação que seja rica em fibras. Então nós precisamos de muita fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. A fibra solúvel é a fibra que hidrata. Se ela hidrata, quer dizer que ela vai gerar volume. E ao gerar volume, é justamente essa fibra que dá o volume necessário para estimular a parede e haver a contração então da musculatura. Então, beber muita água também é um passo importante, porque eu vou ter que ingerir a fibra que hidrata, mas eu vou ter que beber a água que vai hidratar essa fibra. Então, o segundo passo é aumentar a ingestão de fibras. A solúvel, sim, a insolúvel também, óbvio, mas beber água também é um passo importante. Um quarto passo importante para o intestino poder funcionar bem é nós entendermos que é um músculo, e esse músculo precisa ser trabalhado. Então, quem faz atividade física tende a melhorar o tônus da musculatura, o que faz com que ela tenha mais competência para conduzir o bolo fecal adiante. Muitas vezes nós temos um intestino frouxo. O que é um intestino frouxo? Que não tem competência, não tem uma musculatura competente para conduzir o bolo fecal adiante, porque não fazemos atividade física, somos sedentários e
No Brasil, nós temos aí uma média de 7 de cada 10 brasileiros sedentários que não gasta nem 2.200 calorias por semana em atividade do cotidiano, não é nem sair para fazer exercício. Isso mostra que realmente as pessoas não têm hoje tônus de musculatura, intestino frouxo, sem competência. Então é importante fazer atividade física para melhorar essa questão do trânsito intestinal. Outro aspecto muito importante é entendermos que o sono tem um papel relevante no funcionamento intestinal. O sono, você pode ter perguntado. Sim, o sono. Por quê? Quando dormimos tarde, não conseguimos controlar o cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse ele tem o papel de agir sobre a musculatura, gerando a perda desse tônus muscular. Então, pessoas, por exemplo, que não fazem uma boa higiene do sono, um bom preparo e dormem cedo, essas pessoas não conseguem controlar o nível de cortisol. E não controlando o cortisol, o que vai acontecer? Vamos inibir o benefício que a atividade física poderia trazer para o funcionamento intestinal. Agora imagine quem não faz atividade física e ainda dorme tarde. Aí a coisa piora ainda mais. Então o sono tem um papel relevante também. E por último, para finalizar, todas essas 6 dicas para o funcionamento intestinal, precisamos compreender que a reposição de lactobacilos é importante. Eles ajudam na melhora do trânsito intestinal, no processo de normalização do funcionamento do intestino. Então é algo que vale a pena nós investirmos, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma reposição de lactobacilos. Então, Elunai, todas essas 6 dicas, eu acredito que vão te ajudar a melhorar o trânsito intestinal. A Mônica falou que o culto de sábado foi abençoado. Muito legal. A Zanete diz que o filho tem refluxo e o que pode fazer para melhorar. Então, Zanete, primeiro a gente tem que tentar entender o seguinte: quais são as causas desse refluxo que seu filho tem? Existem algumas causas para o refluxo, então é importante nós tentarmos identificar qual é a causa do refluxo. Por quê? Porque geralmente a gente pensa, está com refluxo, então vai fazer o quê? Vai tomar alguma coisa prazol, né? O médico vai dar uma medicação que é dessa linha dos prazóis, né? Com a finalidade de tentar proteger a mucosa, ajudar num processo de regeneração, se já tiver um grau de irritabilidade tão grande da mucosa que tenha gerado, por exemplo, uma úlcera. Então vai tentar proteger. Só que proteger, mas não tirar a causa, não resolve o problema. Então a identificação da causa é muito importante. Para isso, é fundamental fazer uma endoscopia, porque a endoscopia vai definir se ele tem ou não o H. pylori. O H. pylori é uma bactéria chamada Helicobacter pylori e é uma das principais causas da gastrite e refluxo. Então é importante definir se tem ou não essa bactéria. Se tiver, aí tem aquele coquetel de antibiótico que vai tomar uma semana, depois vai tomar mais um período de 21 dias ou alguma coisa prazol para poder ajudar no processo de recuperação. Então tem que definir se tem ou não essa bactéria. Mas devemos lembrar também que o refluxo muitas vezes ocorre por um problema digestivo. Muitos de nós cometemos alguns erros com relação à combinação dos alimentos. Por exemplo, as pessoas tendem a consumir grande quantidade de gordura. E isso faz com que a gente ingira mais calorias, até favorece ganho de peso e outros problemas mais. Mas comemos muita gordura, não só devido à maneira como o alimento é preparado, mas principalmente pela grande quantidade de consumo de alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, eles são muito concentrados em calorias. Por quê? Porque eles têm muita gordura. A gordura gera palatabilidade, deixa o alimento mais gostoso. A gordura aumenta o tempo de prateleira também do produto, deixa ele mais crocante. Então, é muito utilizado gordura nos alimentos industrializados. Aí as pessoas ainda fazem muitas vezes o seu alimento frito, o que aumenta a quantidade de gordura. E comem muitos produtos de origem animal, que também é rico em gordura. O que isso vai gerar para nós? Um aumento de permanência do alimento no estômago. O nosso estômago ele tem 2 papéis. O primeiro papel do estômago é ser um local de reserva de alimento, ou seja, é como se fosse uma despensa, vamos colocar assim, a gente come, guarda ali na despensa e aí vai usando esse alimento enquanto ele vai sendo processado. Então é um reservatório, o nosso estômago é um reservatório. Segundo papel é que o estômago também tem um papel importante no processo da digestão do alimento, onde
pelos movimentos peristálticos, que é aquele processo de contração da musculatura, a gente vai gerando quebra do alimento, reduzindo o tamanho da partícula e preparando esse alimento para que sofra a digestão intestinal. Mas no estômago também ocorre o início da digestão das proteínas, onde nós quebramos as proteínas e deixamos ela numa composição mais simples para que o intestino, então, possa terminar o processo mediante a ação das enzimas liberadas pelo pâncreas e liberado também pelos enterócitos, que são as células que compõem o nosso intestino. Então veja, o estômago ele vai mediar esse processo da digestão. Além de ser um reservatório, ele ainda vai segurar o alimento e vai liberando ele aos poucos para o intestino. Mas o que mais aumenta a permanência do alimento no estômago é o consumo de gordura. Então esse é um aspecto importante. Observar o padrão de alimentação e ver se não comete erros com relação a consumir muita gordura, Zanetti. Porque se ele come muita gordura, isso vai favorecer a permanência do alimento por mais tempo, vai abrir a válvula de entrada do estômago, que é chamada de cárdia, e aí ou esfíncter esofágico inferior, e essa válvula abrindo, o alimento volta, e aí nós temos o processo do refluxo gastroesofágico. Então é interessante observar o padrão de alimentação e principalmente a quantidade de gordura que ele ingere. Outra questão que também gera muito problema de refluxo é quando a pessoa tem cálculo dentro da vesícula. Cálculo dentro da vesícula faz com que essas pessoas tenham, então, um aumento do tempo de permanência do alimento no estômago. Por quê? Porque não tem quantidade suficiente de bile e isso faz com que eu tenha que segurar gordura dentro do estômago por mais tempo, o que gera o aumento, né, do risco de refluxo. Pessoas que também fizeram a retirada da vesícula têm um risco maior de ter também refluxo, porque o tempo de permanência do alimento no estômago se torna maior. Por isso, é muito importante observar para quem tem cálculo biliar ou então fez a esterectomia, que é a retirada ali da vesícula, tem que cuidar. Na esterectomia não. Esqueci o nome da cirurgia. Tem que retirar a vesícula porque, né, muitas vezes tem cálculo e esses cálculos podem migrar e gerar uma pancreatite. Aí fez a retirada da vesícula. Quando retira a vesícula, o tempo de permanência do alimento no estômago aumenta e também se torna uma causa de refluxo. E algo que é muito comum hoje que gera refluxo também é a dificuldade do controle emocional. Não, isso é um problema, aumenta a produção de ácido no estômago e favorece muitas vezes o refluxo. No caso do teu filho, descartaria, obviamente, uma das variáveis, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa na questão do refluxo, que é o avanço da idade, porque conforme a idade avança, diminuímos a produção de suco gástrico, o que também aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago e favorece o refluxo. Então essas são as prováveis causas. Então, para melhorar, tem que descobrir qual a causa. Esse daí, então, já fica a dica aqui, ó. A Fátima diz que lá na cidade dela a temperatura está só subindo. Salada de broto de alfafa faz bem mesmo? Sim, a Zique Cris que pergunta. Faz bem, é legal. Alfafa, ela tem uma quantidade, né, muito boa de proteína, a semente, né, o broto não vai ser tão rico em proteína, porém, a gente sabe que ali tem, né, um alimento rico em nutrientes, rico em fibra. Então, vale a pena sim. Quem gosta, né, de incluir brotos na alimentação está fazendo um favor para o organismo, disponibilizando alimento de alto potencial nutritivo. Estou com fortes dores de fibromialgia. Acordo com o corpo todo dolorido. O que faço? Né? A Rosinha que pergunta. Rosinha, vamos analisar aqui algumas questões então. Primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que fibromialgia é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é uma doença que o seu próprio corpo gera. Então nós temos que considerar quais são os principais gatilhos para o surgimento dessa doença. E quais são? Questões emocionais. Então, quando a gente pensa em doença autoimune, o primeiro aspecto que precisamos considerar é como vai nossas emoções. Então, isso daí é o carro-chefe para o tratamento de qualquer doença autoimune. Observar aspectos emocionais. Se pioramos com relação aos nossos aspectos emocionais, a doença ela entra numa fase aguda e aí a coisa complica bastante, onde a gente sente muitas dores e até algumas atividades simples
começam a ser atividades dolorosas e não conseguimos muitas vezes realizar atividades por conta da dor. Então começa a trazer um processo de limitação para a pessoa. Isso é muito ruim. Mas aprender a gerir o emocional é algo fundamental, Rosinha, para que a gente controle melhor a fibromialgia. Outra coisa que a gente precisa considerar é que alimentos estimulantes, eles pioram também as questões emocionais. O alimento estimulante deixa a gente mais irritado, deixa a gente mais ansioso, né? Por quê? Porque aumenta o nível de cortisol. E justamente o aumento do nível de cortisol que faz com que a gente tenha uma piora também no processo das dores da fibromialgia. Então é importante observar esse detalhe. Alimentos estimulantes devem ser riscados do cardápio de quem tem doença autoimune. Toda doença autoimune, não só fibromialgia, qualquer outra doença deveria eliminar os estimulantes. Quais estimulantes? Não. Nós temos a cafeína, temos a teobromina, temos a teína, como sendo os principais estimulantes que as pessoas ingerem. Cafeína está presente no café, está presente no refrigerante à base de cola e também está presente no energético e no chocolate. Então tem cafeína num monte de lugar. Depois, nós temos também um outro problema, que é a teobromina, que está presente no chocolate, e a teína, que está presente no guaraná, está presente no chá mate e no chá japonês, que é o chá verde e o chá preto, os mais comuns, mas também encontrado na versão branca, vermelha e amarela. Então, esses alimentos, eles são ricos em estimulantes, que deveriam ser riscados do cardápio. Todos esses estimulantes fazem parte de uma família chamada de metilxantina. E a metilxantina tem vários efeitos colaterais no nosso organismo. Aumenta o nível da pressão sanguínea, aumenta o trabalho do coração, faz com que o nosso cérebro trabalhe num ritmo mais agitado, aumenta a produção do cortisol pela glândula adrenal, pela região do córtex da adrenal. Então, tudo isso são consequências do uso desses estimulantes, o que pioraria bastante o teu caso. Outra coisa que piora muito para quem tem doença autoimune é ter uma dieta com pouco consumo de ômega 3 e muito consumo de ômega 6. E esse é um erro crasso que nós cometemos no Brasil. Consumir muito óleo. Isso é terrível. Quando consumimos muito óleo, estamos consumindo o ômega 6. O ômega 6 ele é importante para o organismo? Sim, mas ele é importante para o organismo numa relação ideal entre ômega 6 e ômega 3. O ômega 6 deveria, por exemplo, ter 2 moléculas dele para uma molécula do ômega 3, mas não é isso que acontece no Brasil. O ideal é 2 para 1, 2 de ômega 6, 1 de ômega 3. No Brasil, nós temos um consumo médio de 12 moléculas de ômega 6 para apenas uma molécula de ômega 3. Ou seja, a suplementação com ômega 3 para quem tem fibromialgia, eu vejo como sendo algo importante dentro do tratamento da doença. Muito importante, então, fazer o uso de ômega 3. Você pode fazer um uso de um ômega 3 entre 1.000 a 2.000 miligramas, para que você tente equilibrar essa relação do ômega 6 e o ômega 3. Aí sim, você diminui o potencial inflamatório do organismo e consegue controlar melhor também a fibromialgia. Outra coisa muito importante para quem tem doença autoimune é nós fazermos a correção do nível de vitamina D, caso a vitamina D esteja baixa. E aí no Brasil nós sabemos que nós temos um índice elevadíssimo de pessoas que estão com a vitamina D baixa. E aí é preciso fazer a suplementação através, então, da via oral ou, muitas vezes, através da via poupansal, injeção. Tudo vai depender do nível da sua vitamina D. Por isso eu recomendo, então, Rosinha, que você faça um exame de vitamina D, descubra em que nível que está a sua vitamina D para fazer a devida correção. Ontem, enquanto estava conversando com os alunos da Transformação Vital, a Larissa trouxe para nós ali o resultado do exame dela. Depois de ter feito a reposição de vitamina D, que a vitamina D dela estava em 25, que é considerado um nível de insuficiência, e seguindo o modelo de orientação, ela subiu para mais de 60, ou seja, ficou num patamar excelente o nível de vitamina D da Larissa, fazendo a correção. Então, realmente, a gente sabe que funciona, dá certo e é necessário, principalmente para quem tem uma doença autoimune e tem sentido muitas dores. Outra coisa que você tem que controlar, Rosinha, também, é a questão da sua qualidade de sono. Isso é fundamental. Toda pessoa que tem uma doença autoimune, se não dormir bem, dificilmente vai conseguir melhorar o padrão emocional e controlar o nível de cortisol. E nesse caso, obviamente,
não vai conseguir controlar a doença, não vai colocar a doença numa fase de remissão, aonde você consegue controlar as dores e, se possível ainda, reduzir muito ou até zerar o consumo de medicação, né, que geralmente é o corticoide utilizado para o tratamento dessa doença. Sono é fundamental dentro do processo de melhora para quem tem doença autoimune. Outra coisa que é muito importante, mas geralmente as pessoas não fazem, eu deixei por último justamente por causa disso, para a gente explorar um pouquinho essa questão, é a prática da atividade física. Aí tem gente que vai dizer assim, poxa, mas eu já estou com dor, né? Eu tenho fibromialgia, agora como que eu vou fazer atividade física com dor? Fazendo. É preciso. Quem tem fibromialgia precisa fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física libera endorfina, que traz um grau de relaxamento. Esse grau de relaxamento ele é muito importante para a redução das dores, né, que a fibromialgia traz, né? Então, fazer atividade física é muito interessante. Outra coisa importante, óbvio, né, é nós, por exemplo, termos uma boa relação, se for casada, entre marido e mulher, aonde você possa solicitar para o marido uma massagenzinha de leve, né, porque as dores são grandes, mas uma massagenzinha de leve ajuda também a diminuir a dor da doença, porque essa massagem estimula a liberação do hormônio do amor, a ocitocina. E a ocitocina traz relaxamento, diminui dor. Então essas são as dicas aí, Rosinha, para você conseguir melhorar nesse aspecto, né, de controlar as dores da fibromialgia. A Rosa pede para eu falar sobre colágeno. Bom, o colágeno é uma proteína de origem animal formado aí por poucos aminoácidos. Eu estou tentando pleitear junto com um amigo que é dono de uma farmácia de manipulação, para ele poder bolar uma fórmula de um colágeno, na verdade não seria uma fórmula de um colágeno, mas um complexo de aminoácidos que corresponda à fórmula do colágeno, mas de origem vegetal. E por que o colágeno é tão importante para o nosso organismo? Ele dá sustentação, né, dá sustentação para as nossas células do organismo. Então é muito importante os tecidos, aí principalmente, né, o tecido que recobre o nosso organismo, com falta de colágeno, começa a enrugar. Então a gente quer saber de colágeno. Pensa o seguinte, seu organismo produz colágeno. A questão é, o que você tem feito para o seu corpo produzir o colágeno? Então é importante para produzir colágeno, atividade física, sono de qualidade, beber muita água, ter um bom padrão de alimentação e, se possível, fazer uma suplementação com 500 mg de vitamina C ao dia para estimular a produção de um colágeno de boa qualidade. Então, ó, exercício, sono, água, boa alimentação e também, né, fazer todo esse processo aí de estímulo através da atividade física. O que pode causar zumbido no ouvido? Somos vegetarianos, também não consumimos óleos nem açúcar. É o Júlio Matos que faz a pergunta. Júlio, tem que observar. Tem algumas causas realmente, né, para zumbido no ouvido. E se fosse alguma coisa correlacionada à parte de carência nutricional, poderia ser alguma carência de vitamina B12. Então aí seria interessante fazer a análise de como está o seu nível de B12. Mas outras coisas que a gente sabe que causa zumbido no ouvido são as mesmas coisas que causam labirintite também, né? Quando a pessoa tem consumo de estimulantes como café, né, mais os refrigerantes, né, quando a pessoa fuma, quando ela ingere álcool, ou muitas vezes por uma restrição de sono e também um nível de estresse elevado. Mas se for alguma coisa correlacionada à parte de alimentação, provavelmente seja falta de vitamina B12. Mas nem sempre, né? Tem que analisar. Olha só que pergunta legal aqui, ó. A Rita pergunta assim, onde que eu posso classificar o palmito? Né? Onde ele entra no cardápio? Bom, o palmito, ele é um vegetal, né? É um vegetal. E quando a gente olha, por exemplo, para o palmito, ele não entra como fonte de carboidrato. Ele também não entra como fonte de proteína. Ele não entra como fonte de gordura. Então, onde que entra esse palmito, né? Olha, nós temos, por exemplo, uma classificação que é a seguinte. Nós temos os cereais, temos as leguminosas, temos as raízes, temos os tubérculos, né? Isso tudo é onde nós vamos encontrar geralmente nossas fontes aí de carboidrato, gordura e proteína.
Depois nós temos aqueles que entram na composição da alimentação, que a gente chama de verduras e hortaliças, né? O que seriam hortaliças? Hortaliças são os folhosos, e verdura, todos os outros alimentos de origem vegetal que compõem a nossa alimentação, que não são fontes concentradas de carboidrato, proteína ou gordura. Então, por exemplo, se eu olho para uma berinjela, o que ela é? É uma verdura. Geralmente as pessoas falam assim, a berinjela é um legume. Não, legume vem de uma classificação botânica que chama leguminosa. Então não é, berinjela não é um legume, berinjela é uma verdura. O palmito vai entrar nessa classificação também. Ele é um caule, então vai entrar na parte de verduras também. Não tem praticamente caloria, né? Não tem restrição em termos de quantidade a ser consumido, pensando em questões calóricas, tá? Lembra que palmito é conserva, tem sal, né? Então tem que lembrar desse aspecto para não exagerar na quantidade. Mas ele entra no cardápio, compondo, né, nossa parte de saladas, aonde a gente não vai ter praticamente consumo calórico, né, ingerindo esse tipo de alimento. Vamos ver aqui. O que deve fazer quem tem crise renal com dores terríveis? Helena, tem que descobrir se essa crise renal é causada por cálculo. Se a crise renal for causada por cálculo, tem uma opção de um tratamento aí que minha tia, né, sempre fez com algumas pessoas que a gente conhece e sempre deu certo. Por exemplo, você separar um dia da semana, e a gente sugere geralmente o domingo, quando as pessoas estão em casa mais tranquilas, onde elas podem então separar esse dia para consumir melancia o dia todo. Então ela não vai comer outro alimento, ela vai se alimentar a cada 2 horas de melancia ou suco de melancia e vai fazer 3 vezes ao dia, né, uma compressa quente com carvão vegetal sobre o rim que tem a cólica. Isso se for, né, algo correlacionado à presença de cálculo renal. Então tem que observar também quais são os motivos dessa dor. Por quê? Nós não temos somente, né, os cálculos que geram dor. Os próprios processos inflamatórios, né, renais, como glomerulonefrite, né, gera dor também. E aí não é esse tipo de tratamento, você precisa controlar justamente o processo da inflamação que existe no rim. Então tem que tentar identificar qual é, né, a causa. Mas essa, para cálculo renal, funciona, viu? Um dia inteiro tomando suco de melancia, comendo melancia, e aí você pega o carvão vegetal, coloca ele enrolado num pano, ou faz uma bolsinha de tecido, costura lá, e coloca o carvão dentro, coloca mergulhado na água quente, deixa ele esquentar bem, e coloca sobre os rins durante 15 minutos, 3 vezes ao dia. Faça 2 bolsinhas, que aí você vai revezando entre uma e outra, e assim você vai conseguindo manter a temperatura mais elevada durante esse período que você está fazendo a compressa. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. A Flávia pergunta assim, quais são os alimentos que se devem evitar, né, para quem sofre de demência? Então veja só, Flávia, o processo da demência, ou vamos pegar o Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer é um tipo de demência, E aí nesse aspecto a gente tem que considerar o seguinte, nós já temos um processo degenerativo do sistema nervoso. Existem alimentos que pioram o processo da demência, existem alimentos que podem reduzir, né, esse processo, ou seja, o avanço da doença. E tem também hoje já alguns protocolos que envolvem muitas questões correlacionadas ao estilo de vida que podem trazer benefícios para quem tem problema correlacionado à demência ou Alzheimer. Bom, quais alimentos, né, devem ser excluídos do cardápio, né, para quem tem demência? O primeiro alimento que eu sugeriria a sua exclusão seria o açúcar refinado. Isso é terrível. O açúcar refinado é muito ruim. Então eu vejo como uma ótima opção a exclusão do açúcar refinado. Depois, uma outra coisa que é muito importante é a troca dos alimentos refinados pelos alimentos integrais. Então a troca de arroz branco por arroz integral, a inclusão da aveia é muito interessante, né? Esses pães brancos também devem ser excluídos do cardápio, isso é muito interessante. Porém, quando a gente fala da parte de pães, a gente deve lembrar que pão contém glúten. E parece que o glúten não é algo muito interessante para quem está com esse tipo de problema degenerativo do sistema nervoso central.
Então, para pessoas que têm Alzheimer e demência, eu não incluiria o glúten no cardápio dessa pessoa ou incluiria numa quantidade muito pequena de glúten. Mas, se possível, passando alguns dias, ou dia sim, dia não, tendo o consumo do glúten. Não faria o consumo direto dele, não. Acho muito interessante isso. Mas outro alimento que deve ser excluído também, né, para pessoas que têm problema, né, correlacionado a esse sistema nervoso central que está sofrendo já de envelhecimento, seria a exclusão de todo estimulante, que eu citei aqui já para outras doenças, para essa também. Por quê? Todo e qualquer estimulante, ele aumenta a atividade cerebral. E nesse caso, não é isso que nós queremos para quem tem um processo de demência ou Alzheimer. Nós queremos poupar a energia do cérebro. Se possível, reduzir o trabalho que ele tem e não aumentar a sua carga de trabalho. Imagina você pegar um funcionário que já passou 8 horas na sua empresa trabalhando. E aí então, quando ele vai sair e está todo animado porque está saindo, vai para sua casa, e você chega e fala assim, olha, hoje eu vou precisar que você faça hora extra. Sobrecarregar quem já está cansado não é uma boa opção. O grau de rendimento de trabalho, por exemplo, desse funcionário vai ser baixíssimo. Primeiro que ele vai ter um grau de frustração e insatisfação enorme, porque ele vai ter que aumentar a sua jornada de trabalho, quando ele tinha expectativa de poder descansar. Nosso sistema nervoso também precisa de horas de descanso. Nesse caso, com o uso do estimulante, nós, em vez de darmos descanso para o órgão, aumentamos a sua atividade. Isso não é nada interessante. Então, precisamos compreender que estimulantes devem ser riscados do cardápio para quem tem problema de Alzheimer e demência. Precisamos levar em consideração também essa questão que é, para mim, fundamental dentro do tratamento para quem tem demência. O estilo de vida como um todo tem um papel muito importante no processo de frear a doença e, quem sabe, até uma melhora. Por exemplo, observar questões como horário de sono. Isso é muito importante e a gente sabe que pessoas com demência já começam a ter uma dificuldade enorme para dormir, o que faz com que a progressão do caso seja muito rápida. Então devemos investir muito na questão da qualidade do sono, fundamental. Fazer também as devidas correções de vitaminas que são importantes para o funcionamento cerebral. Por exemplo, vitamina B12 e vitamina D. Vitamina D é um carro-chefe dentro do tratamento de quem tem demência e Alzheimer. Precisamos mantê-la num nível elevado, se possível, acima de 60 no resultado do exame. Então, tem que subir o nível de vitamina D. Vitamina B12 e vitamina D são fundamentais nesse processo, muito importante. Também, eu usaria um suplemento de 500 mg de vitamina C para tentar aumentar o processo de oxigenação cerebral. Isso é algo muito importante, aumentar a oxigenação cerebral. E sabemos então que a vitamina C tem esse potencial de melhorar a circulação do oxigênio dentro do organismo. É necessário observar se ele não tem processo de carências nutricionais, podendo gerar, por exemplo, anemia. Anemia é algo muito ruim, porque a anemia faz com que a gente prejudique o transporte de oxigênio. E eu estou justamente indicando aqui o consumo de vitamina C para tentar aumentar a oxigenação. Se tiver anemia, não vai ajudar em nada a fazer a suplementação de vitamina C. Então, se possível, precisamos fazer os exames e observar como está o nível de ferro, sérico, ferritina, ácido fólico e o hemograma completo. Porque aí a gente tem condições de entender que a vitamina C vai trazer o benefício de levar o oxigênio para o cérebro, que é fundamental para quem tem um problema como esse. Então essas seriam as dicas importantes, né, para quem tem um problema de demência, para a gente poder melhorar. A Paty pergunta assim, doutor, qual o tipo de whey hidrolisado você indica para quem está com falta de proteína? Paty, a gente tem aqui duas opções. A gente pode utilizar o whey hidrolisado, né, como você já disse. O whey hidrolisado é um whey que ele foi isolado, então quer dizer, retirei somente a proteína da região, né, não, digamos assim, suja do leite, vamos colocar esse nome aqui, né, a região que onde tem ali um monte de problemas, que é a caseína, que é um problemão, a lactose, que é outro problema. Então é retirado do soro do leite, né, o whey. E quando ele é isolado, então ele não tem mais esses contaminantes. E depois, quando ele é hidrolisado, ele foi quebrado a partir de um processo de uso de água, hidrólise. Então, qualquer whey hidrolisado vai cumprir o papel da melhora, né, de
oferecer esses aminoácidos que sejam necessários para a construção de tecidos, transporte, né, função enzimática e assim por diante. Então, qualquer whey hidrolisado, ele vai cumprir o papel. Mas nós também temos como opção as proteínas vegetais, né? Então, nós temos a proteína do arroz integral, a proteína da ervilha, né, tem a proteína hoje também da semente de girassol e semente de abóbora, desculpa. E tem também a proteína no Brasil da soja. Essa eu não recomendaria como sendo uma boa opção. Mas a proteína do arroz integral, junto com a proteína da ervilha, um blend formado pelas duas, eu vejo eles tão bom quanto o whey hidrolisado. Então pode ser uma ótima opção que vai ajudar muito a você proteger a sua saúde financeira, né? Porque o whey hidrolisado ele é bem caro e as proteínas vegetais elas são muito mais acessíveis e vão cumprir o mesmo papel que você deseja de fazer a correção das proteínas que estão baixas. Então, proteína vegetal eu tenho visto hoje como uma ótima opção, principalmente pela questão da saúde financeira. É isso aí. A Vanir pergunta assim: se eu usar frutas ácidas e depois ingerir uma fatia de pão, por exemplo, se isso faz mal, né? Se vai gerar de repente fermentação, que é a pergunta que as pessoas geralmente fazem, né? No período da noite é o horário que a gente mais indica o consumo das frutas ácidas, porque ela tem uma digestão mais rápida do que frutas doces. Como a gente tem uma digestão muito melhor na parte da manhã, a sugestão é que a gente coma frutas doces pela manhã e frutas ácidas no período da noite. E se você for comer uma fruta ácida e for comer o pão, né, eu não vejo problema com relação à parte de fermentação. Por quê? Porque a fruta é ácida. E o que o seu estômago libera? Ácido, ácido clorídrico. E a fruta tem ácido cítrico, mas tudo é ácido. Uma coisa que a gente sugere, se for ingerir fruta ácida e pão, é que o pão seja torrado, não por causa da questão da fruta ácida presente junto com o pão, mas sim porque torrando o pão, não precisa ser torrar de ficar muito duro, mas pelo menos dar uma desidratada no pão para ingerir no período da noite, ajuda a fazer uma digestão mais rápida desse alimento, o que gera menor risco de sofrer processos fermentativos. Então essa é uma questão interessante para a gente analisar. Dê uma torradinha no pão para que aí sim a digestão seja mais rápida e não tenha nenhum problema. Mas fruta ácida tem ácido. Estômago libera ácido. Vamos analisar esse aspecto. O ferro do filho da Rosângela disse que está em 12,7, né? E ele foi doar sangue e não pôde. Rosângela, nesse caso ele vai ter que fazer uso de sulfato ferroso por volta de 60 miligramas ao dia para poder fazer a correção do ferro. Quando o ferro sérico está baixo, é importante também observar a ferritina, como que está o estoque de ferro. Então, pede para o seu filho fazer aí 4 exames, na verdade, para a gente poder analisar como que está o nível de ferro sérico, ferritina, ácido fólico e um hemograma completo. Então, faça tudo isso e eu tenho certeza que aí vai conseguir diagnosticar se esse ferro já não gerou uma anemia, porque é uma das condições, né, consequências aí da falta de ferro, e o uso do sulfato ferroso 60 miligramas ao dia para poder fazer o processo de correção. Bom dia, quando começa o curso Gastronomia Vital 2.0? Pergunta aqui, né, de Veridiana. Veridiana começa amanhã, às 19 horas. Então, no dia 6, 7, 11, 13 e 14, nós vamos estar fazendo aula para os alunos do Gastronomia Vital 2.0. Serão 5 aulas ao vivo que nós vamos fazer, cada aula com duração de 2 horas, trabalhando receitas de jejum, trabalhando receitas de almoço, jantar e também sobremesas, além de termos um dia específico, né, para poder trabalhar receitas escolhidas pelos próprios alunos. Deixa eu passar para vocês aqui, já que veio essa pergunta, qual o conteúdo de cada uma das aulas. No dia 1 nós vamos trabalhar aqui uma receita ensinando como fazer um cuscuz usando aveia, né, além do floco de milho, para a gente poder enriquecer esse cuscuz, tanto em proteína quanto em fibra. Algo que é muito importante e eu vou explicar direitinho dentro do curso. Nós vamos ensinar também um grão-melete, e então ele é bem interessante. A NET ontem
né, falou assim, eu vou fazer o grão-belete aqui para poder testar, né, a receita aqui, ver com as meninas o que elas acham, porque a gente tem feito mais o tofulete, mas fizemos ontem o grão-belete, porque a gente estava usando o grão de bico em outros formatos. Aí foi um maior sucesso aqui para as meninas ontem. Eu e a Nete já gostamos, já conhecemos o grão-belete, então a gente gosta bastante. E ficou uma delícia. Vamos ensinar também um pão de especiarias, um muesli e o leite vegetal. Então tudo isso daqui, né, de receitas para de jejum. Lembrando que o grão-omelete você pode comer em qualquer horário, de jejum, almoço ou jantar. Mas a gente coloca ele de manhã porque tem muita gente que faz omelete pela manhã para comer com pão. Então aí o grão-omelete é uma opção bem interessante também. E você vai ver que talvez nem precise do pão. Na aula 2 a gente vai ensinar massa de panqueca, uma massa fantástica para panqueca que a gente faz aqui, e recheios proteicos para essa panqueca. Por quê? Porque a massa é uma massa que tem carboidrato, então o recheio tem que ser proteico. Essas jogadinhas são muito interessantes e a gente vai ensinar bastante coisa para vocês no curso. Vamos ensinar a fazer também no dia 2 uma caponata, molhos para salada, risoto, um requeijão de amêndoas e uma salada de lentilha a vapor. No dia 3 tem sopinha de aveia com especiarias, tem brusqueta gourmet, tem hambúrguer e tem calzone. Calzone é como se fosse aquela pizza dobrada, assim, muito bom. No dia 4 tem, na parte de sobremesas, strudel, torta de limão, petit gâteau e sagu de chia. Aula 5 é a aula que os alunos escolhem qual o conteúdo que eles querem aprender, baseado numa lista prévia de receitas que nós passamos para eles votarem. Então é isso aí. Começa amanhã o Gastronomia Vital 2.0. Quem, por exemplo, quiser participar e não tiver condições de estar presente em alguma aula ao vivo, não se preocupe. Todas as aulas e as receitas vão estar colocadas dentro da plataforma da Eduz, por onde é feito, né, a venda desse curso. Fica ali, você tem acesso, né, vitalício para essas receitas, né, e ainda tem uma grande vantagem. Para quem é aluno do Gastronomia Vital 2.0, para quem foi do 1.0, conseguiu adquirir o 2.0 pelo valor super promocional de aluno, que é apenas R$50. Quem, por exemplo, entrou agora para o 2.0 e ainda não é aluno do 1.0, quando chegar o 3.0, vai poder adquirir também pelo valor de R$50 o 3.0, 4.0, assim na sequência. Então, esse é um plano que nós fizemos para que aqueles que entrarem junto conosco nesse programa do Gastronomia Vital, cada vez que nós lançarmos um Gastronomia Vital, que isso vai ocorrer a cada 2 meses, vai ter condições de adquirir o próximo pelo valor de R$50. Esse curso agora, no período do lançamento, ele saiu a R$97, hoje ele está a R$147, mas você garante já os seus próximos cursos no valor de R$50. Bom, pessoal, já deu 8 horas e 2 minutos, 1 hora de live. Estamos aqui felizes por estar começando mais uma semana, felizes pela sua participação. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Desejo uma ótima semana para todos vocês, né? E nos vemos amanhã, hoje à noite, na verdade, no Saúde em Pauta. Nos vemos amanhã de manhã, no Today, e amanhã à noite para aqueles que já são alunos no Gastronomia Vital. Começando então mais uma jornada de experiências gastronômicas. Muito obrigado a todos vocês, né? O Gilmar está lembrando aqui que hoje à noite tem aula de culinária, eu falei no início. Hoje nós vamos ensinar uma receita, né? E também convido vocês então a participar do Saúde em Pauta, onde vamos trabalhar essa receita. Não sei qual vai ser, a Nete está pensando em qual que ela quer fazer, mas convido você a estar junto conosco. Por isso trabalhei perguntas e respostas agora, né, pela manhã, porque à noite não vai dar para trabalhar perguntas e respostas, porque a vibe vai ser diferente. Grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe, uma semana muito abençoada para todos. Nos vemos 20 horas hoje. Tchau, tchau. Até mais.